Olá, boa noite. Eu sou a Débora, eu sou da Igreja Batista SEAB, eu também sou estudante de medicina. E para finalizar um pouco dos assuntos que foram abordados nesse mês, sobre Outubro Rosa, eu vou estar falando sobre câncer de colo do útero, que vai, de certa forma, complementar as questões que eu já falei na última reunião sobre câncer de mama. Então, eu vou começar, vai ser breve dessa vez, eu espero que seja proveitoso e traga algum tipo de conhecimento para você. Na última vez, eu falei sobre os números de câncer de mama, e isso é importante abordar o câncer de colo do útero. Ele é o terceiro lugar nos tipos de câncer mais frequente nas mulheres, ele representa 7,4%, segundo estimativas do ano de 2020, né, deste ano, pelo Instituto Nacional do Câncer. Ele vai ser um tipo de câncer que vai ser bem menos frequente que o câncer de mama, mas não deixa de ser importante, né? Então a gente tem que conhecer, tem que prevenir, tem que manter a rotina ginecológica em dia. A gente consegue ver isso mais uma vez quando a gente olha para esse gráfico que eu já apresentei na última vez. Se a gente for ver essa última linha aqui, que representa os números de câncer de mama, ela é muito maior do que a linha de cima, que é a que representa o câncer de colo de útero. Então, a gente vê que o câncer de mama ele continua sendo mais frequente, mas o câncer de colo de útero não deixa de ser um tipo de câncer importante. Então, o câncer de colo de útero, como eu já disse, ele é o terceiro tipo de câncer mais frequente nas mulheres, segundo os dados do INCA de 2018. Esses dados estão um pouco desatualizados. O ano de 2018, ele iria acontecer, iriam ser diagnosticados cerca de 16.370 novos casos de câncer de colo de útero. Falando um pouco mais da questões celulares, que a gente não precisa guardar, mas é só para a gente saber do que é, se a gente ouvir falar algum dia. O tipo histológico mais comum, a célula mais relacionada ao câncer de colo do útero, quando a gente fala dele, vai ser o carcinoma de células escamosas, e depois a gente vai ter o adenocarcinoma. O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, das lesões de alto grau, né? Mais para frente eu vou explicar um pouco mais disso, mas o câncer de colo de útero, primeiro a gente vai ter uma lesão de alto grau. Ela vai ser uma lesão que ela vai estar com células tão defeituosas que a gente vai poder chamá-las de lesão de alto grau e que vai originar câncer, né? E o fator de risco mais relacionado ao câncer de colo de útero e essas lesões de alto grau que eu falei, é a infecção pelo papilovírus humano, que é o HPV. Essa imagem aqui não está muito nítida, mas foi mais ou menos para a gente mostrar, para a gente poder entender onde está o útero no corpo da mulher, onde se localiza. Então, ele está nessa região aqui da pelve, e em uma próxima imagem eu vou conseguir mostrar melhor, né, o que é o colo de útero, onde ele está localizado. Aqui a gente tem o útero, as tubas uterinas, que também tem parte importante lá na hora da fecundação. É aqui que geralmente acontece a fecundação, quando a mulher vai ficar grávida, né, ser gestante. Os ovários, que também têm função muito importante na parte reprodutiva da mulher. Novamente, o útero, e aqui a gente vê o colo de útero. Então, é como se fosse a parte inicial ali do útero, né? Então, o colo do útero, ele tem uma forma cilíndrica, ele tem uma parte interna, que vai ser endocérvise, e a gente tem a parte de fora, que é ectocérvise. A endocérvise, ela mantém contato com a ectocérvise, então a gente vê que a parte de dentro, ela tem contato com a parte de fora. E eu tô explicando isso por quê? Porque quando a gente faz o exame, o preventivo, o papanicolau, a gente tem que colher o material, né? Tanto da endocérvise, da parte de dentro do colo do útero, quanto a parte de fora. Então, essa imagem aqui é para a gente poder tentar ver melhor, né? Então, assim, como eu falei, aqui é o útero, aqui tem o colo de útero. Quando o médico ou a médica faz o exame, a colposcopia, que é o exame preventivo, que é o Papa Nicolau, né? Tem vários nomes, mas significam a mesma coisa. É isso aqui que o médico tá vendo, e aqui a gente tem uma fase inicial de câncer, né? Fase inicial de atipia, de lesões que podem originar câncer, aqui normal. Aqui a gente já vê que tá ficando diferente, então a gente tem que vigiar, né, que pode se tornar um câncer, e aqui já tá um pouco mais diferente.
Essas imagens não têm tanta importância, assim, na questão da prevenção e do rastreio, mas é mais para a gente entender. Então, aqui, essa é a visão do médico quando ele vê um colo normal. Quando vai ficando mais diferente, assim, com mais lesões, né, a gente já vê que a gente pode ter lesões que podem originar o câncer. Então, fatores de risco. O câncer de colo do útero, ele sempre vai envolver infecção pelo vírus HPV. É um câncer que vai cometer países em desenvolvimento, como o Brasil, ele é totalmente prevenível. Por que ele é totalmente prevenível? Porque ele tem total relação com a infecção pelo vírus HPV. Então, o que é o HPV? O HPV, as papilomaviroses, o HPV ele é um vírus que ele é sexualmente transmissível, então ele faz parte lá das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, e é um vírus muito comum, mesmo se a mulher ela tiver apenas um parceiro, ela tem como ser infectada, e é estimado que cerca de 80% das mulheres adultas serão infectadas ao longo da vida. Então, muitas mulheres, a maioria delas, vai ter contato com o vírus HPV. Todo mundo que é infectado pelo vírus HPV vai ter câncer? Não. Por quê? Porque a gente tem mais de 150 tipos de HPV, né? A gente tem no trato anogenital, existem cerca de 40 tipos de vírus do tipo HPV, só que apenas 13 deles são chamados oncogênicos, são vírus que podem causar câncer. 70% dos tipos de câncer vão ser causados pelos subtipos de HPV 16 e 18, só que, como eu falei, a gente tem vários tipos de HPV, alguns deles causam câncer e outros não causam câncer. E os que não causam câncer, causam o quê? Eles vão causar as verrugas genitais, o condiloma acuminado. 90% dessas verrugas vão ser causadas pelos subtipos 6 e 11. Então, a gente tem vários tipos de HPV, nem todos eles vão causar câncer. Os que causam câncer geralmente são os tipos 16 e 18, e além de causar câncer de colo de útero, o HPV ainda pode causar o condiloma acuminado, que são as verrugas genitais, como a gente pode ver aqui no colo de útero. Aqui também, essa imagem não está muito nítida, mas é na região genital feminina, e essas verrugas têm esse aspecto aqui. Então, o HPV é o causador do câncer, mas não significa que todas as pacientes com infecção irão desenvolver neoplasia. Então, o HPV, alguns tipos de HPV causam câncer, mas, como eu disse, muitas mulheres têm contato com HPV, mas nem todas elas vão ter câncer. Por quê? Porque a infecção por HPV não é sinônimo de câncer. O que leva ao câncer é a infecção persistente de tipos oncogênicos, ou seja, infecção persistente de tipos de HPV que podem causar câncer, e alguns fatores associados, como o tabagismo, né, o ato de fumar, e a imunossupressão, que é a imunidade baixa, por exemplo, em mulheres que têm HIV ou mulheres que fazem uso de corticoide prolongado ou que tem alguma doença que abaixe a imunidade. Então, o HPV, né, reforçando, ele é necessário para produzir o câncer, mas sozinho ele não produz lesão. Então, toda mulher que tem câncer de colo de útero, ela vai ter sido infectada pelo vírus HPV, mas ter o HPV, ter infecção não significa câncer. Então, eu trouxe uma imagem que relata bem isso, né? Esse triângulo grande significa todas as mulheres que têm contato com o HPV, a infecção por HPV. Mas se a gente for olhar apenas essa pontinha aqui, ó, só esse tantinho aqui dessa totalidade, desse triângulo maior, são as mulheres que vão ter o câncer de colo de útero. Então, uma pequena parte das mulheres que tem infecção pelo vírus HPV é que vai desenvolver o câncer. Além da infecção pelo HPV, a gente tem outros fatores que estão relacionados ao câncer de colo de útero. O tabagismo, ele tem uma relação direta, isso está relacionado com a carga tabágica, então, quanto mais cigarros essa mulher fuma, e também o tempo que ela fuma vai ser muito importante para poder determinar o câncer. O tabagismo, ele diminui a célula de defesa do colo de útero, né? Porque
os componentes do cigarro, eles alteram o muco cervical, eles alteram parte das secreções normais que existem na mulher, então a mulher ela acaba ficando com uma imunidade mais baixa na região do colo do útero, né, na região cervical. Baixa imunidade também é um fator de risco, então pacientes com HIV, pacientes que têm lúpus, pacientes que são diabéticas, pacientes que são transplantadas, então fizeram algum tipo de transplante, estão em uso de corticoides ou quimioterapia, ou estão fazendo radioterapia, ou apresentam algum outro alteração do sistema imune, vão ter mais chance de ter câncer. O uso de anticoncepcional oral por muito tempo, mais uma vez, assim como eu falei da última vez, sobre a terapia de reposição hormonal. O anticoncepcional oral, ele é um ótimo método contraceptivo, ele pode ser usado, ele é indicado para muitas mulheres, mas tem um risco, tem um certo risco de ter câncer de colo de útero, mas a gente não vai deixar de usar o anticoncepcional por conta disso, né? Cada caso individualizado, né? E a mulher tem que sempre ver com o médico dela. Outras DSTs, outras infecções sexualmente transmissíveis, né, vão aumentar a chance de câncer de colo de útero, porque se a mulher ela já tem uma doença, se é uma mulher que tem herpes, se é uma mulher que tem sífilis ou uma mulher que tem clamídia, essas infecções elas acabam sendo porta de entrada para poder ter outras infecções, inclusive o HPV, que tem relação com o câncer, né? Paridade, então mulheres com mais filhos vão ter uma zona de transformação mais transformada, mais exposta, que aumenta a chance de câncer de colo de útero. Eu falei logo atrás sobre a parte de dentro, né, do colo de útero, e que é a endocervice, a parte de fora, que é a ectocervice. Zona transformada vai ser uma região que por conta de exposição, por conta de fatores normais, assim, da mulher, a gente vai ter uma área que vai, por conta de certos fatores agressivos, assim, ela vai ser uma área que vai ter células que são diferentes, mas isso é normal. Então, as mulheres que têm mais filhos, elas vão ter essa zona de transformação, que a gente fala, é mais aumentada, então isso vai aumentar o câncer de colo de útero, né? Início da atividade sexual precocemente também aumenta a chance de câncer de colo de útero e múltiplos parceiros sexuais. Por quê? Porque a mulher ela vai estar exposta a mais tipos de HPV, mais tipos de HPV oncogênico. História natural do HPV. Então, como eu disse, o HPV, ele para a mulher ter câncer de colo de útero, ela precisa ter infecção pelo HPV, mas nem todas as mulheres com HPV vão ter câncer. Por quê? Porque na maioria das vezes, em até 90% dos casos, a gente vai ter uma infecção transitória. Então, a mulher, ela vai ser exposta ao HPV, ela vai ter algumas lesões que em até 2 anos vão evoluir. Então, a mulher vai acabar que ela vai ter uma infecção e não vai dar nada. Né? Em 10% dos casos, por diferentes fatores, como a presença de HPV oncogênicos, então, como a presença de vírus HPV que tem capacidade de se transformar, de modificar o colo de útero, levar um câncer, a gente vai ter progressões de alto grau que serão precursoras de neoplasia cervical. Então, na menor parte das mulheres, em 10%, a gente vai ter infecção por HPV, que é capaz de causar câncer. Esse HPV ele vai causar algumas alterações no colo de útero, que a gente vai chamar de lesões de alto grau, e essas lesões, elas são lesões precursoras, são lesões que vão levar à neoplasia, que vão levar ao câncer. As lesões iniciais do HPV, elas não causam sintomas, e por isso que é importante a realização do preventivo para que essas lesões sejam encontradas precocemente. Então, a mulher ela não vai sentir sintoma, né? Se o câncer desse sintoma, a gente conseguiria tratar ele de forma mais precoce, mas não vai dar sintoma, infelizmente. Assim, se eu faço, né, o preventivo, eu consigo evitar que essas lesões precursoras evoluam para a neoplasia, que é no período em que teremos a apresentação dos sintomas. Então, os sintomas, em geral, vão ser já quando a mulher tem câncer, então por isso que é importante fazer o preventivo regularmente. Geralmente as infecções levam a microlesões ou proliferações não visíveis ao olho nu, então o HPV ele vai gerar uma alteração do colo de útero que a mulher não consegue ver, mas a gente pode ter, na maioria das vezes, aquelas mulheres que vão ter uma infecção e que não vai dar em nada, que vai evoluir, tem aquelas que vão
eventualmente ter lesões, né, que vão originar câncer, e tem ainda aquelas que a gente fala de infecção latente, que a mulher ela não apresenta nada, ela foi infectada pelo HPV, ela não teve nenhuma apresentação clínica. Né, rastreio, como reforçando o que eu falei da última vez, o rastreio é uma forma de detecção precoce. O rastreio ou screening, né, são os testes ou os exames que podem ser usados para a detecção precoce do câncer de colo de útero. Aqui está câncer de mama porque eu usei a mesma apresentação da vez passada, mas o screening, ele vai ser o screening ele vai ser qualquer exame que a gente pode fazer com a mamografia, no caso de câncer de mama, e como o exame preventivo no câncer de colo de útero, para poder detectar a doença precoce, ou seja, a doença que não tem sintoma ainda, né? Então, a detecção precoce é uma forma de prevenção secundária. Por quê? Porque eu vou conseguir detectar essa doença antes de ter sintoma, e se a mulher não tem sintoma, a doença ainda está pequena e é melhor para poder tratar. Rastreio citologia oncótica, né? Então, a citologia oncótica, o exame preventivo ou Papa Nicolau, é o exame de rastreamento mais usado. A alta cobertura da população-alvo, ou seja, as mulheres, né? É o componente mais importante no âmbito da atenção primária na redução da incidência da mortalidade por câncer de colo de útero. Então, quanto mais mulheres eu examinar, menor vai ser os novos casos de câncer de colo de útero, menor a mortalidade também. O importante não é fazer exames repetitivos nas mesmas mulheres, mas tentar cobrir o máximo de mulheres possíveis. Por quê? Porque países com cobertura superior a 50%, se o exame é realizado a cada 3 anos, eu vou ter menores taxas de câncer de colo de útero. Então, lógico que a mulher ela vai precisar repetir o exame preventivo, mas quanto mais mulheres eu conseguir examinar, quanto mais mulheres eu consigo fazer o exame preventivo, menor, né, os números de câncer de colo de útero. Como é feito o exame, né? O exame ele vai usar esse instrumento aqui, e a gente vai realizar um raspado, né, que a gente fala, ectocervical e vaginal com uma espátula, e depois a gente faz também um raspado com uma escovinha, e a gente vai pegar, vai passar numa lâmina, vai colocar em álcool, e essa lâmina ela vai ser avaliada pelo patologista, pelo microscópio, e a gente vai conseguir avaliar as células, tanto da parte de fora do colo do útero, quanto da parte de dentro, e a gente vai ver se está tudo normal, se tem lesão de alto grau, que é a lesão que tem chance de virar câncer e tudo mais. Então, quem que tem que fazer o exame de rastreio, né? Para quem que é indicado o exame preventivo. Então, o rastreio, o preventivo, ele tem que ser realizado a partir dos 25 anos de idade para as mulheres que já têm atividade sexual. Não é indicado o exame mais cedo, então a gente não precisa fazer o exame antes dos 25 anos das mulheres. Por quê? Porque antes dos 25 anos a gente tem pouquíssima chance de ter câncer. Então, o que a gente vai fazer? Para aquelas meninas, para aquelas mulheres que já têm vida sexual ativa, já têm mais de 25 anos, a gente vai indicar o exame preventivo. O método de rastreio em nosso país, como eu falei, é o preventivo. O intervalo deve ser trianual, então a cada 3 anos, após a realização de 2 exames negativos que foram realizados com intervalo anual. Então, o que isso significa? A gente tem uma mulher de 25 anos, ela fez seu primeiro preventivo, deu normal. No próximo ano, no ano seguinte, ela vai fazer o próximo preventivo. Se deu normal, a partir daí, ela vai começar a fazer o exame preventivo a cada 3 anos. Lógico que isso é individualizado, né? Alguns médicos pedem com uma frequência menor, mas enfim, o que precisa ser feito, né, em geral, é começar a partir dos 25 anos, depois de 2 exames normais, que são realizados com intervalo de 1 ano, a mulher passa a realizar os exames com intervalos de 3 anos. Os exames, eles devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos após essa idade nas mulheres que têm pelo menos os 2 últimos exames negativos que foram realizados nos últimos 5 anos. Então, quando a mulher chega aos 64 anos, se os últimos 2 exames que ela fez deram normais, os 2 últimos exames normais que foram realizados nos últimos 5 anos, ela pode deixar de fazer
o exame preventivo. Então, eu vou começar aos 25 anos, vou interromper aos 64. Mas eu só posso interromper aos 64 se os 2 últimos exames dessa mulher, né, foram normais e foram realizados em tempo inferior a 5 anos. Situações especiais, né? As gestantes. As gestantes, elas têm o mesmo risco de ter câncer de colo de útero ou as lesões, que são lesões de alto grau, que podem originar o câncer de colo de útero. Então, as gestantes, elas têm que fazer o exame preventivo. Na verdade, a gente tem que ver o pré-natal, a ida ao médico obstetra como uma oportunidade de fazer esse exame. Então, todas as gestantes têm que fazer o exame preventivo. Esterectomizadas. Esterectomia são retirada do útero. Algumas mulheres que fazem esterectomia não precisam continuar com o exame preventivo. Quais são essas mulheres? Mulheres submetidas à esterectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento desde que apresentem exames anteriores normais. Então, a esterectomia total, ela vai ser retirada de todo o útero, inclusive do colo de útero. Então, as mulheres que fizeram a retirada do útero e do colo de útero por conta de uma lesão benigna. O que é uma lesão benigna? O mioma, por exemplo. O mioma é uma lesão benigna. A mulher que tinha um pólipo, por exemplo. Então, essas mulheres, elas podem deixar de fazer o exame preventivo desde que os exames anteriores dela foram exames normais. Já as mulheres que fizeram esterectomia, por exemplo, por conta de uma lesão que iria originar câncer, né? Uma das formas de tratamento do câncer de colo de útero vai ser a cirurgia, inclusive a cirurgia esterectomia, que é retirada do útero. Então, por exemplo, se essa mulher, ela estava com uma lesão, ela estava com câncer de colo de útero e ela tirou o colo de útero, ela tirou o útero por conta do câncer, ela tem que continuar fazendo exame preventivo, né? Então, as mulheres que já retiraram o útero, só aquelas que retiraram o útero por lesões benignas, como o mioma, o pólipo, é que não precisam fazer o preventivo. Caso contrário, a mulher, ela precisa fazer o preventivo. Como muitas das vezes a mulher, ela chega no ginecologista e ela não sabe se ela fez uma esterectomia total, se ela retirou ou não o colo do útero, o médico, ele acaba fazendo o exame, na hora ele vê se a mulher ainda tem o colo de útero e tal, então, na maioria das vezes, a mulher, ela vai acabar fazendo o exame mesmo. Mulheres sem história de atividade sexual, então as mulheres que não têm vida sexual ativa, nunca tiveram, na verdade, elas não precisam fazer o exame preventivo. Por quê? Porque o risco de ter câncer está relacionado à infecção pelo HPV que ocorre por transmissão sexual. Então, essa mulher, ela não vai ter risco de ter HPV, ela não vai ter risco de ter câncer de colo de útero. Imunossuprimidas. As imunossuprimidas, ou seja, as mulheres que têm HIV, vírus HIV, que têm lúpus, por exemplo, que fazem quimioterapia, que fazem radioterapia, mulheres que têm que tem alguma doença que exigem uso contínuo de corticoide, então essas mulheres que têm uma imunidade mais baixa, mesmo assim elas continuam precisando fazer o exame preventivo, porque como eu já tinha falado, a baixa imunidade, né, a imunossupressão é também um fator de risco para ter câncer de colo de útero. Sintomas de colo de útero. Antes de falar um pouco dos sintomas de colo de útero, uma outra forma de prevenção que eu não coloquei, mas é extremamente importante, é a vacina para o HPV. A vacina do HPV, ela é uma vacina que está disponível no SUS e ela vai ser indicada para meninas e meninos na fase da adolescência, para meninos de 11 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos, se eu não me engano, e a vacina do HPV, ela cobre os 2 tipos oncogênicos, os 2 tipos de vírus HPV que são capazes de gerar câncer. Então, assim, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessa vacina. Essa vacina, além dela ser indicada, né, ela fazer parte do calendário vacinal dos adolescentes e das adolescentes, né, ela é uma vacina que ainda pode ser indicada para mulheres mais velhas com HIV, por exemplo, então é muito importante que a gente conheça a vacina do HPV e a gente propague essa informação sobre a vacina do HPV. Eu acabei esquecendo de falar, mas é muito importante, então,
quem tem filho, quem tem neta, filhos, netos e netas, que a gente vacine, né, para poder prevenir contra a infecção do HPV. Sintomas de câncer de colo de útero. Como eu falei, o câncer de colo de útero ele não vai dar sintoma. Geralmente, quando a gente tem sintoma, é porque o câncer já está mais avançado. Então, mas isso não significa que a gente também tem que ficar atento. Então, sintomas de câncer de colo de útero. Mulheres com lesões pré-cancerígenas ou com câncer de colo de útero, em um estágio inicial, geralmente não tem sintomas, né? Os sintomas muitas vezes não começam até que a doença se torne invasiva e acometa os tecidos próximos. Quando isso acontece, os sintomas mais comuns são sangramento vaginal normal, sangramento menstrual mais prolongado que o habitual, secreção vaginal incomum, com um pouco de câncer, com um pouco de sangue, perdão, sangramento após a menopausa, sangramento após a relação sexual, dor durante a relação sexual, dor na região pélvica. Além desses sintomas, em casos de doença avançada, a gente pode ter inchaço nas pernas, problemas ao urinar e evacuar e sangue na urina. Reforçando mais uma vez o que eu disse, esses sintomas vão já estar presentes em doença avançada. Lógico que esses sintomas, eles também têm relação com outras doenças, não é porque a mulher, ela teve um sangramento na urina que ela vai ter câncer de colo de útero, né? Mas quando a gente fala de câncer de colo de útero, esses são sintomas associados, mas a gente tem que reforçar mais uma vez que o objetivo principal de tudo que eu estou falando é incentivar o rastreio, é incentivar a rotina ginecológica, incentivar a vacinação contra o vírus HPV, para que a mulher não precise chegar a esse estágio de doença. Tratamento. As modalidades terapêuticas incluem tratamento primário com cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou quimiorradioterapia. Então, a gente tem tratamento por câncer de colo de útero, assim como a gente tem por câncer de mama. São múltiplos tratamentos e esses tratamentos eles vão ser indicados de acordo com o estágio da doença. Então, se a doença tá menor, eu vou ter um tipo de tratamento. Se a doença está maior, eu vou ter outro tipo de tratamento. Isso tudo é individualizado, né, e determinado pelo médico. O take home, né? O que eu tenho que guardar, o que eu tenho que levar para casa. Que a melhor forma de diagnosticar o câncer de colo de útero precocemente é fazer os exames de Papa Nicolau periódicos, que podem ser combinados com o teste para HPV, além de fazer os exames preventivos, né? Que vão começar aos 25 anos e vão até os 64 anos, e além da vacina de HPV, que tem que ser incentivada nos adolescentes, né? Eu preciso também estar alerta para os sinais e sintomas de câncer de colo de útero e a gente saber que o rastreio é a melhor forma da gente... o rastreio é a melhor forma, é a melhor conduta que a gente tem que tomar. Por quê? Porque com a detecção precoce a gente tem maiores sucessos de tratamento e a gente vai fazer com que... a gente também tem como fazer com que as lesões de alto grau, que eu falei, lesões que têm grande chance de virar um câncer invasivo, a gente tem como tratar essas lesões de forma inicial e a gente vai conseguir diminuir o risco de câncer de colo de útero. Então, era isso que eu queria deixar de mensagem, né? Reforçando mais uma vez que o rastreio é a melhor forma da gente detectar o câncer de forma precoce. É muito importante também a gente incentivar a vacinação contra o vírus de HPV nos adolescentes. E é isso, eu espero que isso que eu falei tenha sido válido e trago algum aprendizado para vocês. Boa noite.